Boa noite, meus amigos, meus irmãos, todos os que acompanham o programa Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Meu nome é Ângela Guerra e nesta semana, nós estamos responsáveis por trazer um tema para nosso estudo e reflexão, que é: somos imortais e criados para a perfeição. Somos imortais e criados para a perfeição. O tema do mês do programa Aulas da Vida, dos estudos, é o que aprendemos com a doutrina espírita. E aí foi desmembrado em 4 programas estes temas específicos. O nosso hoje, particularmente, nós vamos buscar subsídios para as nossas reflexões, o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que não podia ser diferente, não é? O capítulo se chama Sede Perfeitos. Então, o tema do mês, o que nos ensina a doutrina espírita. E hoje trazemos: somos imortais e criados para a perfeição. Nada melhor do que estudar o capítulo Sede Perfeitos, caracteres da perfeição. Itens 1 e 2. E antes de mais nada, antes de trazermos aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero convidá-los para uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre de amor infinito, a espiritualidade amiga, que esteja conosco, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos, da melhor forma possível, ter o entendimento dentro do nosso alcance do tema proposto neste estudo de hoje. Somos imortais. Vamos então ver o que Kardec nos traz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo é aberto com o título Caracteres da Perfeição. E é trazido, em todo o início dos capítulos do Evangelho, uma passagem bíblica, uma passagem de Jesus, uma fala dele. E a anotação de São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48, Jesus diz o seguinte, vamos lá: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Quando ele fala aqui, os publicanos não o fazem também, os publicanos, àquela época, eram consideradas pessoas pecadoras, cobradoras de impostos, que usavam de toda a força, inclusive, se necessário fosse, para o recebimento desses impostos para os romanos. Então, eles também faziam isso, Eles gostavam das pessoas que gostavam deles, do convívio deles. Ele compara também sobre a saudação. Será que nós saudamos somente as pessoas, que nós queremos? Os pagãos também o fazem. Então, qual o mérito em estarmos rodeados somente por pessoas que nos amam? E não só estarmos rodeados, mas estarmos convivendo
né? Quando eu me nego a conviver com alguém que eu ainda não tenho amizade, que ainda considero uma pessoa que não, vou dizer uma palavra muito popular, né? Que não serve para conviver comigo. Assim eu considero. Estou colocando na primeira pessoa, servindo para um exemplo, né? Uma situação. É muito fácil, meus amigos e meus irmãos, nós amarmos quem nos cuida, quem nos ama, quem nos trata bem. O grande mérito está em tratar bem quem nos trata mal. É conseguir ter uma maneira mais leve, mais nobre de convivência, mesmo com aquelas pessoas que não nos tratam bem, que nos prejudicam, que nos dão aquelas famosas alfinetadas, ou em casa, ou no trabalho, que sempre estão discordando, apenas muitas vezes para nos chatear mesmo, né? Para testar, como dizemos popularmente também, para testar a nossa paciência. E essa fala, ela é verdadeira, porque indiretamente as pessoas que nos fazem mal ou que nos provocam, ou aquelas que ainda consideramos, né, inimigos, como foi dito a primeira fala aqui de Jesus, né? Amai os vossos inimigos. Essas pessoas, elas são instrumentos de evolução para nós mesmos, para nós outros. Porque se não houver pessoas que testam a nossa paciência, que testam o nosso estado, nosso nível de orgulho, o nosso nível de egoísmo, como é que nós iremos fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal? Como é que nós vamos conhecer a nós mesmos, como recomendado desde a antiguidade, né? E também por Jesus, conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou me conhecer se não tiver ninguém para, de novo, entre aspas, né, me alfinetar de vez em quando naquilo que ainda me fere, na minha vaidade, no meu egoísmo ou no meu orgulho? Então, o mérito está no meu controle e no meu domínio sobre determinadas atitudes do outro em relação a mim. Eu conheci uma senhora num centro espírita há muitos anos atrás, Dona Nair, num centro em Minas Gerais, que com relação a esse amai os vossos inimigos, ela, que era uma dirigente da casa, ela nos disse: meus amigos, meus irmãos, inimigo hoje para nós é aquele que ainda não é nosso amigo, porque a tendência da evolução de todos nós é que nós sejamos levados a situações, se não nesta vida, numa próxima, a fazer as pazes, a reconciliar com esse nosso irmão. E não quer dizer que imediatamente agora essa pessoa de quem eu tenho alguma aversão ou de quem eu tenho alguma mágoa ainda, não quero dizer, esse que é chamado de inimigo, porque você se sentiu em algum momento desprivilegiado ou você se sentiu em algum momento atacado ou ferido por essa pessoa, quer dizer não amar e abraçar e já ir estar com essa pessoa como você estaria com alguém que você gosta, com alguém que é caro para você. Mas o pensamento, a nossa intenção de tentar compreender o outro lado, o porquê ele fez isso, ou entender, né, e respeitar a opinião do outro, e de todo o meu coração e meu sentimento tentar
perdoar aquela ofensa. Se você se sentiu prejudicado por aquela pessoa, tentar entender e através, por meio de preces, de orações, pedir por aquela pessoa. Pedir a Deus, no momento de recolhimento, por aquela pessoa, para que aquela energia, para que aqueles pensamentos de mágoa, de tristeza, de até um estado nervoso, assim, quando você se lembra da situação, que aquilo vá se apagando da sua memória. Que a psicologia fala hoje sobre ressignificar, ressignificar o que aconteceu. Nós, na doutrina, nós sabemos que pessoas, irmãos em humanidade, vêm como instrumentos para que eu me aperfeiçoe. Nós abrimos dizendo que o nosso título de estudo de hoje, somos imortais. Nós somos espíritos criados por Deus. Todos nós somos imortais. E fomos criados para a perfeição, para a perfectibilidade. E o que é isso? Allan Kardec, no item 2, ele diz o seguinte: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, Kardec nos diz, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. Àquela época, se ele tentasse explicar sobre o estado de perfeição absoluta, perfeição relativa, perfectibilidade, não teriam o alcance necessário. Então, ele fala dessa forma. Ele lhes apresentou um modelo e lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. É preciso entender essas palavras por perfeição relativa. Isso, doutrina espírita, por meio de Allan Kardec, fala de perfeição relativa. Aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Essa nós temos a capacidade, a perfeição relativa. Jesus disse, amar os inimigos. Em que consiste essa perfeição relativa? E aí vamos buscar a fala de Jesus. Kardec busca amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais pura acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. A caridade, muitas vezes substituída pela palavra amor, nada mais é do que caridade é o sinônimo do amor, é o amor sendo colocado em prática. Ele coloca aqui, implica a prática de todas as outras virtudes. Quando eu faço o bem, quando eu faço uma prece, quando eu faço uma oração, quando eu aceito conversar com alguém que eu tenho dificuldades em estar no mesmo ambiente ainda. Há muitas pessoas assim. Quando eu ajudo uma pessoa que outra hora eu compreendo no meu entendimento que ela me prejudicou. Mas por que eu vou querer pagar com a mesma moeda? Por que eu vou querer prejudicar uma pessoa porque ela me prejudicou no passado?
Daí é que nós vamos ver em qual é o meu, digamos, hoje, o meu patamar evolutivo. Se eu penso em dar o troco, se eu penso em vingança, há muito ainda, meus irmãos, a ser corrigido em nós mesmos. Porque sede perfeitos implica em trabalhar as virtudes, a benevolência, essa virtude de fazer o bem. Trabalhar também, meus irmãos, a indulgência, essa nossa vontade, essa nossa boa vontade em perdoar, essa nossa disposição em querer olhar para dentro de nós, em nos melhorarmos. Devotamento quer dizer dedicação ao próximo, ao bem, ao serviço do bem comum. E dedicação à minha reforma íntima, à minha evolução. Porque sim, nós somos seres imortais, fomos criados com o objetivo de evoluir, nós dizemos, né, passo a passo, a caminho de Jesus, e nós temos todos os dias da nossa vida a oportunidade de exercitar como eu estou, de exercitar o bem, de exercitar o amor. E se eu observo quais foram as minhas reações e atitudes, eu vou poder observar como eu estou nessa escala evolutiva. Eu não vou precisar que alguém me fale. Eu posso examinar a minha consciência, como foi recomendado, né, por Santo Agostinho, nas perguntas 919 A e B, conhece-te a ti mesmo, né? Qual a forma que eu posso realmente, efetivamente me melhorar? Conhecendo a nós mesmos, fazendo ao final do dia o exame de consciência sobre como eu agi, se foi da melhor maneira, se tenho condições amanhã de corrigir, então irei corrigir. Então, perfectibilidade é ter essa faculdade, né, de se tornar melhor a cada dia. Nós temos e nós nascemos para isso. Isso é a perfeição relativa, o exercício do bem, o exercício do amor, uma pacificação interior que eu coloco, que eu começo a exteriorizar e fazer com que em todos os ambientes onde eu estiver, que um ambiente esteja agradável. É aquela máxima também de Jesus, né? Fazer ao próximo o que eu gostaria que fizessem para mim ou fizessem para comigo. Se nós agirmos nesse pensamento todos os dias, diante de todas as situações, desde as mínimas. Querem ver um exemplo? Se eu estou com o pé machucado, fraturado ou um ferimento, se alguém, numa inobservância, pisa no meu pé, qual é a minha primeira reação? Qual é a reação imediata? Eu vou falar alguma coisa que não deveria, ou eu vou dizer, está tudo bem, você não viu, já vai passar? Se alguém me pedir, um outro exemplo, para que faça companhia para alguém no hospital, qual a minha primeira reação? Eu vou me colocar à disposição para ajudar? Ou eu vou dizer, não, eu não posso. Então são coisas que nós temos que observar como está isso dentro de nós. Porque Jesus, ele veio, quando foi perguntado, querem ver? Na pergunta 625, Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Qual é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para que nós observássemos e seguíssemos o modelo e que nos servisse de guia? E aí os espíritos responderam, vede Jesus. Então,
se a maneira que nós temos, o exemplo que nós temos, o modelo, o guia é Jesus, esse homem de espírito elevadíssimo, fora até do nosso alcance de percepção, veio à Terra para conviver com os homens. Ele encarnou para nos ensinar o que é o amor genuíno, o que é a fraternidade, o que é a solidariedade, o que é a compreensão, o que é sermos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Esse é o nosso modelo. Jesus, ele foi a expressão e ele é mais pura da lei de Deus, da lei de amor. Jesus é o puro amor, o modelo da perfeição moral que a humanidade deve pretender. Assim também respondeu os Espíritos. Então, se nós já sabemos disso, eu lhes pergunto, meus amigos e meus irmãos, por que muitas vezes ainda nós insistimos em ter um ambiente pesado, em ter o coração pesado de mágoa, ou não dormir bem, ao passo que seria melhor nós tentarmos entender as situações, nos colocar no lugar do outro, tentar respeitar a opinião dos outros, entender que nós estamos aqui para que possamos nos ajudar nesse processo evolutivo. Aí alguém pode pensar assim, Ângela, mas isso tudo é muito bonito para ser falado. Na vida real, no dia a dia, isso é muito diferente. Eu lhes digo que tudo depende da nossa disposição em querer melhorar, em querer ter uma vida melhor, em querer ter um ambiente melhor. Quando nós buscamos a Deus nessa poderosa ferramenta que temos, que é a oração, nós entendemos o que Francisco Cândido Xavier nos disse certa vez. A prece sempre aponta o melhor caminho. E eu digo mais, meus amigos e meus irmãos, a prece, ela nos aponta o melhor caminho, ela nos acalma, ela trata a nossa alma. E é quando nós fazemos com a pureza do nosso sentimento, é que nós atingimos onde devemos atingir com esses pedidos que fazemos e nós somos ajudados. Nós somos ajudados. Não há prece que não é ouvida. Se ela não é atendida agora, algum motivo tem, mas que serve para que possamos evoluir e um dia sim ela será atendida. Ou dependendo do pedido, pode atrasar a nossa evolução. Então, dentro desse nosso tema, nós somos imortais e nascemos para a perfeição. Lembremos, somos espíritos imortais, vivendo mais uma experiência aqui na Terra. Então, nós temos uma vida espiritual e várias experiências, várias reencarnações para que possamos aprender algo. E nós somos espíritos perfectíveis, aqueles que têm sim a capacidade, a faculdade, a habilidade de melhorar a cada dia e de fazer com que a nossa vida fique melhor a partir do momento em que nós queremos ser melhores para nós e para o mundo e para o nosso próximo. E assim o nosso ambiente todo também melhora. Vamos lembrar que nós sabemos, né, que a teoria pode ser dita por qualquer um que estude, que tenha facilidade de comunicação, que tenha conhecimento, o desenvolvimento intelectual. Mas a prática, o exemplo é o que nos faz transformar. A prática, o comportamento diante das situações
que a vida nos traz dia a dia, desde as mais simples até as mais complexas. É o nosso comportamento, são as nossas atitudes, a maneira com que nós tratamos as situações e o nosso próximo. É que diz como está o nosso nível de perfeição relativa. Tem um livro que se chama Saúde da Alma, de Richard Simonetti, e tem um capítulo que se chama Céu e Inferno. Dentro do nosso mundo, nós podemos escolher onde nós queremos ficar. E é um diálogo muito curtinho que esse capítulo nos traz. Ele diz o seguinte: onde fica o céu? Na consciência. E o inferno? Também. Como saber onde eu estou? Analise os seus sentimentos. Sinto-me no inferno. Pensamento atormentado? Demônio na cabeça. Não é obrigado a conviver com eles. Como obter a transferência para o céu, então? Não é preciso transferir para o céu. Reforme o inferno. Expulse os demônios e converta-os ao bem. Então, essa transformação do mundo de paz e de um mundo tumultuado, ele é feito primeiro a partir do momento em que nós observamos os nossos sentimentos. E daí nós vamos controlando, vamos transformando, vamos melhorando o nosso comportamento perante ao nosso próximo e o ambiente onde estejamos. Mais uma dica aqui do que aprendemos com a doutrina espírita. Na pergunta 190 de O Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, desta vez, Kardec perguntou: qual o estado da alma em sua primeira encarnação? Nós estamos falando, que somos imortais e temos uma vida espiritual e nascemos várias vezes. Mas qual o estado da alma em sua primeira encarnação? Pergunta Allan Kardec. Os espíritos respondem: o estado da infância na existência corpórea. É este estado da nossa alma em primeira encarnação. É como se fôssemos crianças. Sua inteligência, os espíritos concluem, apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Então, que nós tenhamos a consciência de que raramente estaremos nós numa primeira encarnação, mas que nós façamos a nossa parte para esse desenvolvimento. E se alguém que convive conosco, porventura, demonstre características infantis em estado, mesmo tendo idade, na presente encarnação, mas atitudes, que denotam uma infantilidade espiritual, que nós tenhamos, que nós saibamos compreender e contribuir com o nosso exemplo, se nós nos entendemos mais maduros, que nós possamos contribuir com o nosso exemplo no que traz sobre essa coisa da evolução, da perfectibilidade. Mesmo que não sejamos ainda como gostaríamos de ser, espíritos perfectíveis, espíritos perfeitos relativamente. Temos uma caminhada longa ainda, mas dentro do que nós sabemos hoje, do que nós já sabemos fazer, que nós sejamos exemplos de bondade, de resignação, de humildade, principalmente de pessoas que se esforçam para ser melhores a cada dia, como nos ensinou Kardec, como nós
reconhecemos os verdadeiros espíritas, aqueles que se esforçam para dominar as suas más inclinações. É um item. Então, que assim possa ser. Meus amigos e meus irmãos, eu espero que essa reflexão tenha contribuído de alguma forma dentro do tema que trouxemos hoje e que vocês possam acompanhar os próximos estudos do programa Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade. Que Jesus nos abençoe a todos, abençoe os nossos lares, nossos familiares e que abençoe, Senhor, e nos dê força a cada dia, ânimo, para que possamos trabalhar na seara do bem e olharmos para dentro de nós, no sentido de procurar evoluir cada dia um pouco mais. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.